Comprei essa orquídea Phalaenopsis numa exposição de orquídeas há quase 2 meses atrás e vejo o estado que veio esse substrato aqui. Eu quero mostrar em detalhes o que aconteceu aqui dentro desse substrato, que tá tão velho que eu nunca imaginei que comprar numa feira de orquídeas viria com um substrato tão horrível como esse. Eu quero te mostrar o porquê você deve retirar e replantar a sua orquídea e o que tem dentro desses substratos que acaba fazendo com que a gente perca muitas vezes as nossas orquídeas. Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu vou fazer o replante dessa orquídea Phalaenopsis aqui. Como eu expliquei, comprei numa feira de orquídeas aqui na minha cidade há quase 2 meses atrás. Ela é uma orquídea Phalaenopsis amarela. Se eu achar a fotinha eu deixo aqui. Já passou a floração e por isso que eu vou fazer o replante. Mas antes de eu iniciar esse vídeo, eu já peço o seu like, que ajuda muito o canal. E quem não for inscrito ainda, se inscreva e ative o sininho das notificações, que assim vocês não vão perder nenhuma novidade que eu for postando daqui. Tem sempre dicas muito importantes, principalmente para quem está iniciando aí no cultivo das orquídeas. E essa orquídea eu comprei porque eu achei a flor dela muito bonita, um amarelo diferente. Porém, eu vi que tinha essa daqui e mais uma outra lá. Tinha só 2 da mesma cor e eu vi que as raízes não estavam assim tão boas. E eu peguei a menos pior. E aí eu deixei passar a floração na minha casa. Ela tá aqui quase 2 meses. E nesses quase 2 meses, você sabe quantas vezes eu reguei essa orquídea aqui na minha casa? Apenas 2 vezes. E como ela tá nesse substrato horrível, é o suficiente para deixar muito, mas muito tempo encharcado. Por isso eu sempre falo aqui no canal a importância de fazer um replante. Eu só não replantei ela antes porque ela ainda estava com algumas flores, não tinha muitas e eu sabia que não ia durar muito. Aí por isso que eu deixei e também porque eu queria replantar aqui no canal para que você visse como que é esse tipo de substrato. Às vezes a gente compra nas feiras de orquídea e acha que é um substrato bom, que é novinho, muitas vezes não é. Por isso a gente deve reparar bem nesses detalhes. Se você já tem uma certa experiência, ok, mas se você não tem experiência, compra uma orquídea assim, aí você vai molhando, aí quando você vê, já perdeu a sua orquídea, porque o que vai acontecer? Vai apodrecer todas as raizinhas que tem aqui dentro, e aí vai começar a amarelar a folha e cair folha, E aí já era, não tem mais como recuperar uma orquídea assim. E agora eu quero tirar todo esse substrato velho, eu vou mostrar em detalhes aqui. E depois também eu vou falar a respeito dessa haste floral que tem aqui nela. E agora eu começo apertando esse vaso aqui, para que as raízes se descolhem com maior facilidade e eu consiga retirar mais facilmente desse vaso. E a orquídea também já tá até bamba, ó, tá até bambinha aqui nesse vaso. Ó, vai sair com facilidade. Tá bem velho esse substrato, tá até com cheiro. Já vou tirar esse tutor aqui da haste floral, para que fique mais fácil o manuseio. E eu vou retirar todo esse substrato daqui. E aí eu vou mostrar o estado das raízes, tudo que tem nela aqui. Parece ser uma fibra de xaxim, uma fibra de coco, alguma coisa assim, é esse tipo de material. E num vaso fechado, como um vasinho de plástico, ele acumula muita umidade. E tá com cheiro de mofo já, esse substrato aqui. Faz bastante tempo que eu molhei essa orquídea, faz aproximadamente umas 2 semanas da última rega e ainda dá para sentir a umidade aqui nesse substrato. Tá úmido aqui ainda, tem umidade. E ela tem também essa bucha, ó, que geralmente vem nas orquídeas Phalaenopsis, que é um plug que o produtor coloca quando a orquídea Phalaenopsis é uma mudinha ainda. Aí depois disso, eles vão colocando em vasos maiores e esse plug fica ali. Não é culpa do produtor, não é culpa de ninguém, mas é que a gente realmente deve trocar o substrato. É que para eles lá, as regras são diferentes, tudo é muito controlado. Olha, esse aqui é o plug. Quando a gente molha, isso aqui fica muitos dias encharcado. E como fica aqui no meio e fica muito encharcado, se a gente molha demais,
isso vai causar o apodrecimento do rizoma da planta, que é esse caulezinho aqui, daí começa a perder folhas, é isso que acontece, sem falar que as raízes também vão secando. E tá tão velho e úmido esse substrato que tem até um matinho aqui já. Isso não é nada bom. Porque as raízes da orquídea, elas não gostam de ficar abafadas, elas gostam de ficar livres. Eu vou dar uma limpada aqui e já mostro o estado que estão as raizinhas. E esse substrato aqui, ele pode ser ruim para minha orquídea Phalaenopsis, as orquídeas epífitas, conforme eu falei, as que vivem em árvores. Mas esse substrato aqui, eu não jogo fora porque ele é maravilhoso para as plantas de terra. Qualquer planta de terra ou as orquídeas terrestres, a gente faz uma misturinha, já ensinei aqui no canal como faz para plantar orquídea terrestre, faz uma misturinha e aí a terra vai ficar bem fofinha. E aí as orquídeas terrestres ou plantas terrestres gostam muito desse tipo de substrato aqui, por isso eu não jogo fora. E as raízes estão assim, ó, elas só ainda estão verdes porque eu realmente cuidei. Como eu havia falado aqui, eu molhei apenas 2 vezes dentro desses quase 2 meses que ela está aqui comigo. E tem sim essas raízes amareladas aqui, porque estava num substrato muito encharcado, que demorava dias para secar, e a raiz vai ficando um pouco mais amarelada, mais escura, e realmente tem algumas raizinhas aqui que ela tá com a raizinha meio podrinha, ó, um pouquinho só, não é muito, porque algumas quando ficam ali semanas úmidas, elas acabam perdendo sim as raízes, ó, a parte do velame, que é essa parte que cobre a raiz, essa apodreceu, e a raiz mesmo é esse fiozinho aqui, ó. Eu vou dar uma limpadinha nessas raízes sequinhas aqui e depois eu vou falar sobre a haste floral. E o que eu retirei de raiz velha, já apodrecida, foi isso aqui, até que não foi muito, como eu falei, eu cuidei. E ela até que tem um bom tanto assim, ó, de raízes, mas para você que é iniciante, eu não aconselho nunca deixar nesses vasinhos com esse tipo de substrato, porque é mais difícil de cuidar. É bom a gente colocar no substrato que a gente está acostumado a usar, nos substratos inertes. Eu já vou mostrar o passo a passo do replante dela aqui. E agora vamos para a parte da haste floral. Como a orquídea tem um bom tanto de raízes boas ainda, eu poderia sim deixar essa haste floral mesmo sem flores, para ver se ela vai secar ou se ela vai ficar verdinha e bifurcar mais flores, ou até mesmo dar uma mudinha, um cakezinho. E também existe uma outra forma de a gente estimular uma floração um pouquinho melhor do que se viesse só aqui na pontinha. Eu vou mostrar aqui, mas depois eu vou mostrar o que eu realmente vou fazer também. Se você quer estimular a sua orquídea a dar flores, se ela tem bastante raízes, mais do que essa daqui para você que é iniciante. Bem aqui tem um nozinho, ó, 1, 2 e 3. Para você estimular essa floração, que aí ela vai vir um pouquinho maior do que se viesse ali na pontinha, você vem e corta, ó, tem o terceiro nozinho que eu acabei de mostrar. Aí você vem e corta um pouco acima desse terceiro nozinho, ó. Você vem e corta assim, ó, na diagonal, um pouco acima do terceiro nozinho. Porque aí, muito provavelmente, a orquídea vai ser estimulada a dar uma nova floração aqui, uma bifurcação nesse terceiro nó. Geralmente é no terceiro nozinho que ela vem uma hastezinha floral secundária. Mas não é tão abundante como se ela viesse aqui da base. Por isso que eu vou cortar, até porque eu já esperei essa floração passar e ela estava muito tempo nesse substrato, e aí eu quero que minha orquídea se enraize. E aí ela vai entender que ela não precisa gastar mais nada de energia com essa haste floral e ela vai começar o seu enraizamento, isso é fato. E como eu quero que minha orquídea se enraize rápido, eu vou cortar acima desse primeiro nozinho aqui embaixo, ó. Aqui tem um nozinho, eu vou cortar bem assim, ó, na diagonal. É assim que eu geralmente faço. Não é uma regra, mas você tem que ver aí no seu cultivo o que é melhor para sua orquídea. E esses 2 pedacinhos de hastes florais aqui, eu simplesmente posso colocar num vasinho de água ou então num vaso de terra. Pode ser que ela dê mais uma bifurcação e floresça,
pode ser que ela seque. Simples assim. Pode dar um cakezinho, mas é bem difícil, mas não é impossível. E a minha tesoura já estava esterilizada, porém eu vou passar o extrato de própolis, que é o extrato de própolis puro que a gente compra em qualquer farmácia. Ele não é aquele docinho de spray, é o de conta-gotas. Eu só venho e pingo aqui, ó, aonde eu fiz o cortezinho, aqui na haste floral. Ele vai selar bem rapidinho. Ele é antifúngico e antibactericida e ele sela bem rápido esse corte ali. E agora eu vou explicar direitinho o passo a passo de como plantar essa orquídea. E a maneira que eu escolhi para plantar ela hoje vai ser nesses vasinhos aqui de semi-hidroponia. Esses vasinhos que eu já ensinei a fazer aqui no canal, ó, de garrafa PET. E aqui embaixo vai ficar uns 2 dedinhos de água. Eu vou fazer o passo a passo plantando e depois eu mostro como que eu vou regar essa orquídea. E aí você vai ver como que fica essa água aqui embaixo. E como a semi-hidroponia, para quem não sabe, é a água que fica aqui embaixo do vasinho, um reservatório de água para dar umidade para a orquídea, deve-se colocar algum produto químico, de preferência um adubinho. Ou até uma gotinha de água sanitária, mas eu não aconselho muito porque aí pode acabar matando a raizinha da orquídea. Ó, eu aconselho a colocar um adubinho químico. E eu vou colocar esse adubinho químico, que é um adubo de liberação lenta, que dura por 5 meses na orquídea. E eu vou colocar aqui pra quê? Pra inibir o mosquitinho da dengue. Aí ele não vai se procriar aqui em água que está com um produto químico. É esse adubo aqui, ó, o Forte Coat 15912. Eu escolhi esse vasinho porque cabe às raízes da orquídea, mas você escolha um vaso sempre que acomode todas as raizinhas da sua orquídea, não precisa ser um vaso tão grande. Mas também, se pegar um vaso tão grande, não tem importância, não vai fazer diferença. O que faz diferença na hora do replante é a orquídea estar bem fixa. Eu peguei esse porque eu achei legal assim, ó, não vai ocupar tanto espaço esse vaso e vai acomodar bem as raizinhas da orquídea aqui. E o meu replante vai ser na pedra brita. Eu vou usar hoje somente a pedra brita, que é um substrato muito fácil de ser encontrado, que você encontra em lojas de material de construção, que a gente tem mais acesso. E a garrafa PET, muitas vezes a gente tem em casa. Eu vou fazer um forrinho aqui primeiro com a pedra brita, porque eu não quero que as raízes fiquem tocando a água. Os meus replantes são assim, eu nunca deixo a raiz tocar a água. Porque as raízes velhas, se tocar água, elas apodrecem. Só quando nascer raizinha nova e for lá pro fundo e se acostumar com isso. Aí elas sobrevivem, mas raiz velha, a raiz que está acostumada a ficar em outro tipo de substrato, a gente pôr direto na água, elas apodrecem. Eu sempre coloco um tanto de pedra brita ou substrato que eu vou utilizar, inerte de preferência na semi-hidroponia. Tem que ser um substrato que não apodreça, porque senão já era orquídea. Eu sempre coloco passando dos primeiros buraquinhos aqui a pedra. E agora eu vou acomodar a orquídea aqui dentro. É normal, quando a gente faz um replante, que algumas raízes sequem. É muito natural, porque ela estava num substrato bem úmido e ela está vindo para a pedra brita. Mesmo que tenha essa reserva de água, ela pode sim, com certeza ela vai perder algumas raizinhas, vão secar. Isso é muito natural. Não precisa se preocupar com isso. Quando você fizer um replante, só se você fizer um replante num substrato muito parecido para não perder raízes. E mesmo assim ainda perde alguma, é normal. O que a gente tem que dar importância é para as novas raízes que virão. Como a gente vai cuidar para que essas raízes venham. Eu vou procurar deixar minha orquídea tombadinha dessa forma, porque aí quando eu regar, não vai acumular água aqui no meio, a água que eu regar aqui vai escorrer e não vai apodrecer esse miolo, porque se eu deixar em pezinha, eu tenho experiência, eu poderia deixar. Aí, quando a gente rega, tem que ir lá simplesmente secar com paninho, com papel, para que não apodreça esse miolo, senão perde folha, atrasa o desenvolvimento da planta também. Agora eu deixei ela dessa forma inclinada e agora eu vou preencher com a pedra e depois prender. Eu vou mostrar direitinho como é que eu faço para prender aqui. E a pedra brita é um substrato que nunca vai apodrecer.
esse é um tipo de replante que você pode deixar, digamos que para sempre nesse vaso. Porque a orquídea ela só vai se enraizar, vai sair raízes por todos esses furos, vai ter bastante ventilação aqui para elas, inclusive. Aí essas raízes vão sair para tudo quanto é lado e você não precisa mais replantar a sua orquídea, porque nunca vai apodrecer as raizinhas, porque o substrato nunca apodrece, é pedra brita e ele não segura umidade. Bate água aqui e escorre e vai embora, com exceção da água que vai ficar aqui embaixo. Mesmo que o vegetal da sua orquídea fique enorme, você não precisa retirar daqui se você não quiser. E o vasinho de garrafa PET, ele dura anos, mas muitos anos. Por isso que a gente deve reutilizar essas garrafas PETs para fazer vasinhos. E como eu tô falando em cuidados e tal de orquídeas, eu já queria indicar um vídeo aqui para você que não sabe como regar sua orquídea. Eu vou deixar um vídeo sobre regas no topo dos comentários, na descrição do vídeo, e depois vai passar também na tela final para que você assista e saiba como regar suas orquídeas. Porque se você regar demais, mesmo que a sua orquídea esteja num vasinho como esse, na pedra brita, também vai apodrecer raiz, dependendo aí do seu clima. Se seu clima é úmido, também pode apodrecer raiz se você não cuidar. Coloquei todo o substrato, porém minha orquídea está muito bamba. Não posso deixá-la assim, eu preciso prender para que ela fique bem firme. E uma orquídea que está bem firme se enraiza com muito mais facilidade. E eu vou utilizar esses palitinhos aqui de bambu que a gente encontra em supermercados. Qualquer supermercado tem. É palitinho que se usa para churrasquinho. E o bom desse vaso ter tantos furos é que vai me auxiliar bastante agora. Eu vou passar por esse furinho aqui. Aí eu vou vir por cima dessa raizinha, vai dar pode quebrar a raiz sim, mas não significa que elas vão murchar. Elas bifurcam depois, elas se regeneram, essas que não vão secar por causa do replante. Mas é importante que a gente prenda bem. Ó, aqui consegui atravessar o palito, mas minha orquídea ainda está bamba. Tem que dar um jeito de deixá-la bem firme. E eu vou usar esse toquinho aqui, ó, da haste floral, para passar um palitinho ali por cima. Vai me auxiliar também. Vai ajudar a dar uma firmeza. Ó, eu vou dar uma apertadinha, vou encontrar um furinho para poder passar o palito. Passei esse palitinho por cima da haste floral e agora eu vou tentar encaixar nesse buraquinho aqui. Já dei uma firmada, mas eu sou teimosa e gosto de deixar tudo bem firme, eu vou colocar mais um. Esses furinhos aqui desse vasinho é muito prático, porque auxilia bastante na hora de prender a planta. Ó, cuidando para não pegar esse palito também aqui no caule, ó, nesse rizominho, nesse caule da planta, porque se pegar ali pode acabar machucando, ó. Muito importante que a gente não aterre esse caule lá para baixo lá para dentro do substrato, mesmo que seja um substrato inerte. Não precisa, quanto mais para cima você conseguir deixar esse caulezinho, esse rizoma aqui, ó, da orquídea Phalaenopsis, melhor, porque aí as raizinhas vão ter espaço para crescer aqui, não vai ter problema de apodrecimento nesse caule. E se a gente colocar um palito muito rente aqui, pode acabar machucando e até vir a causar um ferimento e entrar um fungo ou uma bactéria. Por isso é importante ter esses cuidados. Orquídea bem presa, completamente presa, não tem como ela se soltar daqui. Agora é só cortar esses palitos, ó, eles são bem afiados, é importante que você corte, porque você pode se machucar. Cortei os pedacinhos dos palitinhos, orquídea bem presa, tombada aqui para não acumular água e não apodrecer o miolinho. E você viu que eu coloquei as pedrinhas um pouco mais para cima desses furinhos, ó, as raízes elas estão por aqui assim, ó, dessa parte para cima do vaso. E por isso não vai encostar na água e não vai apodrecer. Algumas, como eu falei, de fato vão se perder, muito natural. Mas logo vai começar um bom enraizamento, porque a orquídea está muito presa aqui, ó. Tá muito presa dessa forma que eu fiz. E se você fizer bem certinho como eu tô fazendo aqui, vai dar certo o seu cultivo. Eu já vou mostrar colocando o adubinho e eu vou mostrar também como eu faço para regar. Se eu não quisesse regar hoje essa orquídea, como eu molhei as raízes, eu não precisaria. Mas como a pedra brita ela está bem enxutinha, tá bem sequinha, eu posso molhar assim. E eu vou explicar para você como que eu faço quando o clima tá úmido, quando não seca rápido. Quem mora em clima quente e seco, talvez possa regar dia sim, dia não, todo dia.
tem que observar a cor das raizinhas. E o adubo que eu vou utilizar vai ser o mesmo que eu coloquei dentro do vasinho de pet, que é o adubo Forticoat 15912. Eu vou utilizar esse tanto aqui, ó, que aí vai durar por 5 meses na minha orquídea, só a cada 5 meses é que eu vou trocar. Eu vou colocar no meu porta-adubo, que eu já coloquei uma buchinha de esfagno, porque ele tem uns furos maiores aqui embaixo e acaba vazando as bolinhas, e dessa forma aqui não. E aí eu só coloco aqui dentro. Fechei bem o porta-adubo. E se você não tiver o porta-adubo, pode utilizar trouxinhas de qualquer tecido que seja permeável, ou seja, que ultrapasse a água. Faça uma trouxinha com adubinho e ok, simples assim. E agora eu só venho assim e coloco aqui pertinho. Só coloquei aqui, ó, bem pertinho das raízes. Se for a trouxinha, é importante que você não coloque colado ao caulezinho, porque senão vai apodrecer. Aqui ainda é um plástico. Agora, se for uma trouxinha de paninho, se você colocar muito em cima desse rizoma, desse caule, pode apodrecer. Então, põe um pouquinho só mais afastado. Ó, aqui até nem tá muito colado, ó. Tá próximo, mas não tão rente. Eu sempre utilizo esse adubinho aqui nos meus replantes, porque ajuda muito nesse primeiro momento da orquídea. É um adubo que se você usar só ele, tá ótimo. É um adubo bem completo, ele é maravilhoso. E agora eu vou colocar a água aqui para que você veja. Importante, quando você for regar, molhe bem esse adubinho, porque é através da umidade que ele é ativado e vai liberando lentamente seus nutrientes para a orquídea. É importante também que você lave as folhas da sua orquídea, não tenha medo de molhar, tirar a poeira, porque se você ficar com medo e não molhar, não lavar as folhinhas, sabe o que vai acabar acontecendo? Junta poeira e com isso vem o ácaro. O ácaro adora poeira. E aí ele se instala nas folhas da sua orquídea, começa a comer todas as folhinhas, vai raspando, vai dando amarelamento, vai entrando fungos e bactérias por esses ferimentos que eles causam. Se ficar uma aguinha aqui, você só vem e seca e observe sempre depois das regas como é que tá esse miolinho. Mesmo que você deixou ele assim da forma que eu fiz, dá uma olhadinha sempre. Porque no cultivo das orquídeas tudo é observação. Ó, pode molhar super bem. Ó, você tá vendo que tá escorrendo água pelos buraquinhos? Ó, pode molhar toda a orquídea. Ó, o substrato ficou bem molhado. E como eu expliquei aqui que o meu clima tá úmido ainda, se você mora em região fria como a minha, úmida, eu moro aqui no sul. Aí nesses dias você retire essa água daqui. E quando o clima ficar quente e seco, que o meu verão aqui é quente e seco, aí eu posso deixar tanto a água até aqui, ó, até esse primeiro buraquinho, como eu posso deixar só um tantinho assim, e aí você escolhe como você quer deixar. E conforme a orquídea começa a se enraizar, você pode deixar com menos água, aí vai a seu critério, porque as raízes que se acostumarem a ficar nessa água, as raízes novas, elas não vão apodrecer, como eu expliquei, só as velhas que você não pode deixar em contato com a água. E esse tipo de replante aqui dá muito certo, principalmente quem mora em região quente e seca. A sua orquídea nunca vai ficar com folhas murchas, vai ficar sempre muito bem hidratada, porque vai ficar essa reserva de água aqui embaixo, sempre dando essa umidade para as raízes da orquídea. E dessa forma a planta nunca desidrata, ela sempre enraiza, fica bem bonita. Tanto que no verão aqui, as mais bonitas são sempre as da semidroponia, porque elas estão sempre bem hidratadas. Mesmo que eu passe 1 ou 2 dias sem molhar, elas continuam bonitas, elas continuam bem hidratadas. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo, porque eu expliquei com bastante detalhes de como retirar todo o passo a passo, como retirar do substrato, como fazer esse replante, expliquei como é que funciona na semidroponia. E é um replante muito fácil, muito simples de fazer. A garrafa PET você já tem em casa, provavelmente. Pedra brita você encontra com facilidade. Então é muito fácil de fazer um replante desses. Qualquer pessoa pode fazer e dá super certo. E eu agradeço a cada um de vocês que me assistiram até o final do vídeo. Se gostaram, não esqueçam de deixar o seu like, que ajuda muito no crescimento do canal. E quem não for inscrito ainda e chegou até o final do vídeo, gostou dessas dicas que eu passei aqui, foram úteis aí para o seu cultivo, se inscreva e ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo novo que eu postar aqui. Tem sempre dicas bem importantes, principalmente para você aí que está iniciando no cultivo das orquídeas. E aqui eu ensino bastante em detalhes. E vai ficar passando aqui na tela para você aquele vídeo que eu falei
sobre as regas, eu ensino como regar com a mangueira, é na prática mesmo. Aí você vai lá e assiste para ver como que eu faço, é ali na minha varanda das Phalaenopsis. Muito obrigada, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.